Eleições para a Prefeitura de Cuiabá 2024. A TV Capital te convida para acompanhar do dia 23 a 26, a partir das 8 horas da noite. Entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais de cada candidato à Prefeitura de Cuiabá. TV Capital 9.1, a TV que tem um compromisso de propagar a verdade. Olá, estamos aqui na TV Capital 9.1. Essa TV que chegou para crescer em Cuiabá e toda a Baixada Cuiabana. Hoje nós estamos, inclusive, em Rondonópolis e nos 13 municípios aqui da famosa Baixada Cuiabana. Um abraço para todos vocês. Estamos no segundo dia da segunda roda de entrevistas que você pode acompanhar também das redes sociais da TV Capital. Hoje nós vamos receber ele que, Abílio Jacques Brunini Momer, em 4 blocos, assim como fazemos com todos os candidatos à Prefeitura de Cuiabá na eleição 2024. Começando aqui com a primeira pergunta, eu quero, já de bate-pronto, fazer essa pergunta. Abílio, por que você deseja ser prefeito de Cuiabá? Porque eu amo Cuiabá. E quem ama a sua cidade não pode deixá-la cair nas mãos erradas. Amar Cuiabá é se importar com ela, com a mobilidade urbana, com o planejamento urbano, com o crescimento da cidade. Amar Cuiabá é se importar com o seu povo, que sofre nas UPAs, que sofre no posto de saúde, que sofre no ônibus lotado, que sofre no congestionamento. Amar Cuiabá é combater a corrupção. São 23 operações da polícia em Cuiabá, 23 operações de combate à corrupção. Só nessa última agora, a Operação Atena, 3,9 milhões de reais desviados. Dava para ter asfaltado quase 2 bairros em Cuiabá. Amar Cuiabá é dizer para essa cidade que eu, arquiteto urbanista com 2 especialidades em mobilidade urbana, me preparei e estou pronto para ser o prefeito. Amar Cuiabá é não aceitar que essa cidade pare na mão de um outro Emanuel, na mão de um petista ou na mão de um prefeito que continue a mesma coisa. Por isso, meu número 22, sou Abílio, candidato a prefeito de Cuiabá, porque amo ela. Maravilha. A primeira pergunta é sobre educação. E nós queremos saber, candidato, quais são suas propostas para combater a evasão escolar e aumentar o índice de aprovação dos nossos alunos nessas unidades educacionais do município. O que você pensa para aumentar essa chegada desses alunos e impedir essa evasão? São vários motivos e a gente precisa diagnosticar eles. A evasão é só o sintoma do problema. A evasão não é a causa. A causa é o que está fazendo esses alunos a não permanecerem dentro da sala de aula. Alguns deles estão ligados à alimentação. Alguns deles estão ligados à falta de atividades extracurriculares. Alguns deles estão ligados à falta de compatibilidade de horário entre os pais e a unidade de educação, no sentido de serviço com aquele espaço. E outros deles estão ligados a questões econômicas, que às vezes os pais não têm condição econômica de manter o filho naquele espaço por causa que tem que comprar material, tem que comprar não sei o quê, tem que comprar outras coisas. Aqui em Cuiabá eu conheci um rapaz, um garoto, mais ou menos uns 6, 7 anos, e ele veio falar comigo, chateado. Estava no meio da rua, estava ele andando com o avô e a avó dele, e ele veio falar comigo. Ele falou comigo, olha, Abílio, precisa ver com o conselho tutelar, porque ele já foi lá em casa umas 3 vezes, e eu não quero mais o conselho tutelar lá em casa. Eu falei, mas por que o conselho tutelar foi na sua casa 3 vezes? Ele falou, porque eu estou faltando muito. Eu falei, mas por que você está faltando muito? Ele falou, a escola não gosta da escola, e estava explicando os motivos, que ele não gostava da escola e coisa e tal. Aí eu fui conversar com ele. Nessa conversa com ele, ele veio falar que ele não estava comendo, que ele passava fome na escola, que ele tinha dificuldade na escola. E eu falei, mas por que você está passando fome? Aí, ao entender, eu fui perceber que ele tinha alimentação seletiva. Entendi. Um dos sintomas do autismo. Uhum. E de outras causas também. Entendi. E com a alimentação seletiva, talvez o pai não soube diagnosticar isso, a mãe não soube diagnosticar isso, e os professores também não souberam diagnosticar isso, e aquela criança fica na escola sem comer porque ela não gosta da alimentação que a escola fornece. Sim. Mas existe lei já
que para pessoas e crianças que têm alimentação restritiva ou alimentação seletiva, a escola pode se adaptar para poder oferecer a merenda escolar que melhor agrada aquela criança. Outra questão importante, a permissão de que os pais também possam levar o alimento certo para a criança dentro da escola. Aí eu perguntei para ele, mas o que você gosta? Você gosta de macarrão? Gosto de macarrão com tal coisa e tal. Eu falei, e se na escola tivesse macarrão assim, assim, assado? Você faltava? Não, de jeito nenhum, não faltava. Por quê? Existe um vínculo entre a nutrição, entre o afeto, entre a educação e o espaço escolar. Existe um vínculo. Sim. Esse vínculo ele tem que ser fomentado, a gente tem que criar esse afeto. Eu tenho certeza, eu estudei escola pública, vocês também estudaram, não estudaram? Sim. Você lembra provavelmente de quando tinha arroz com almôndega, né? O macarrão com almôndega. A cumbuquinha. A cumbuquinha azulzinha lá, quando vinha o arroz doce. Exato. Quando vinha canjica, ou era bolacha com leite e chocolate. Então, a alimentação da escola, ela te traz boas memórias também. Você sabia, terça-feira é dia de tal coisa, quarta-feira é dia de tal coisa. É um dos estímulos, né? Um dos estímulos. Tá Outro certo. estímulo importante, por exemplo, é o esporte. Eu ia muito na escola para jogar bola. Eu acredito que a gurizada também, a maioria gosta de ir por causa disso. O esporte, a cultura. Imagina que nessas escolas, creche, na atividade extracurricular tenha... se a escola ainda tiver piscina, dá para ter natação e funcionaria muito bem Cuiabá a natação nas nossas escolas. Ainda mais por causa da nossa questão climática. Natação nas escolas é fundamental. Artes marciais nas escolas. É disciplina, é ordem. Isso é importante demais. Se você tivesse judô, karatê, jiu-jitsu, essas atividades complementares nas escolas, ainda mais para as crianças menores, porque isso ensina a ordem para as crianças menores, tá? Playgrounds com pisos emborrachados e áreas cobertas, isso ajuda muito a criança a ter entretenimento daquele espaço. Quanto mais atividade complementar ela tem, mais a mente dela fica desperta para aprender o conhecimento científico padrão do material pedagógico. O Justo já vai fazer a próxima pergunta, mas só uma ponderação. Na sua visão, então, o que falta é o atrativo, além só da questão do conhecimento intelectual. O que falta é a gente entender que nós estamos em outro momento na história da educação. Certo. Tá? A educação ela vem de fases. Existe a primeira fase da educação, que antigamente era só a alfabetização, que era a primeira fase, primeiro momento, entendia que a educação tinha essa finalidade. Depois foi introduzindo outras atividades na educação. E aí veio a parte da biologia, que era ciências sociais, e outras atividades que foram entrando dentro do conhecimento básico fundamental. Hoje, a gente tem que entender que nós estamos vivendo o tempo da conectividade. Nós estamos vivendo o tempo da tecnologia do celular, do tablet. E que essas crianças, muitas das vezes, estão tão imersas nessas tecnologias que elas perdem o contato com o mundo real. A criança fica irritada até de ficar mexendo no celular. Sim. E quando tira, ela não consegue mais se concentrar no conteúdo de sala de aula. É interessante, Abílio, é muito complexa, né? Uma pergunta só do professor Maurício aqui, você já discorreu sobre vários assuntos, sabe, sobre vários temas na educação. Eu estudo, né? Tá claro, né? Até por isso que você é candidato a prefeito, né? Assim, uma pergunta que eu acho pertinente, diante de toda essa situação educacional, como capacitar esse professor para essa realidade que você colocou agora? Então, são 2 pontos. Primeiro, você não tem que dar toda essa sobrecarga num professor. Tá? A atividade das escolas hoje, ela precisa entender bem a quantidade de tempo que os alunos aprendem. O aluno ele vai aprender 25% do tempo que ele está na escola. É esse o tempo que ele consegue dedicar ao conhecimento. E aí os professores eles acabam se virando, criando atividades extras dentro da sala para poder criar entretenimento, atividade de recreação ali, coisa e tal, e o material que tem que ser passado na lousa. Mas se o aluno ele conseguisse atender esses 30%, 25%, 30% dentro da sala de aula com educação, e ele gasta uma outra parcela do tempo com
jiu-jitsu, futebol, natação, aula de música, aula de artes plásticas, Extracurriculares, no caso. É que são ditas aulas extracurriculares, mas eu, no meu ponto de vista, são curriculares. ferramentas para desbloquear a mente desses alunos para eles poderem estar dispersos a atender outras coisas. E aí você tem 3 métodos que funcionam muito bem. O método da lousa funciona para alguns tipos de conteúdo. O método montessoriana funciona para outro tipo de conteúdo. Você quer ver um exemplo prático? Hoje em dia, as crianças elas estão vendo no celular números, letras, brinquedos, e jogos e tudo mais. E aí você chega de uma hora, de repente, vai para a tela e fala, quanto que é 2 laranjas mais 1 laranja? Mas está desenhando na tela. Entendi. Não é a mesma coisa de você chegar e pegar 2 laranjas de verdade, mais 1 laranja de verdade, e ela entender que aquela laranja se juntou à outra, entender o sentido daqueles números. O método montessoriano ele vai te trazer para essa experiência empírica, essa sensação real. E é algo real e comprovado que já deu certo. E funciona. Desde o século XIX isso já é praticado. Né? Você fala, olha o jeito que a água é, aí põe a mão na água. Olha o jeito que a areia é, põe a mão na areia. Olha o jeito que a grama é, põe a mão na grama. Isso aqui é quente, aí pega um copo um pouco quente. Isso aqui é frio, pega um copo um pouco frio. E a criança, ela vai tendo essa sensação. Você está entendendo? Até mesmo para a educação alimentar. A educação alimentar, ela deveria estar nas nossas escolas. Ela deveria ser como se fosse uma aula. Na realidade, da criança, ela não sai só para comer a merenda. Ela poderia participar, por exemplo, do preparo da merenda. Na realidade, candidato, a sua proposta vem de encontro à metodologia que era aplicada na década de 80, início de 90, que tínhamos dentro das práticas agrícolas e as coisas práticas mesmo, aquela coisa do cotidiano do aluno, não algo focando em repetições e decoreba e aquela coisa toda. Só que eu quero tocar num assunto ainda dentro da educação. Quais são as ações que o senhor considera fundamentais para promover a inclusão de estudantes, né, com deficiências nas escolas? Hoje não fala mais deficiência, né? Mas assim, o que tem em mente para fazer dentro do seu plano de governo? E nós sabemos que a partir da pós-pandemia, o Brasil pós-pandemia, parece assim que está fluindo crianças com dificuldades cada vez motora, cada vez sensorial, e todos os dias está aparecendo. A gente está na área de educação, eu sei como que isso está funcionando, mas qual que é a sua proposta? Eu vejo que no seu plano de governo você coloca a casa do autista, e como que fazer isso? Não, são várias coisas. Primeiro, os alunos que não são pessoa com deficiência precisam ter conhecimento. O conhecimento acaba um pouco com o preconceito. A partir do momento que você explica para esse aluno o que é uma criança autista, o que é uma criança... porque às vezes esse aluno ele só vê uma criança diferente e ele não entende. Ele não sabe o que é. Então, o conhecimento desses alunos ajuda a diminuir o preconceito. Certo. Segundo, tem que ter psicólogo nas escolas. Certo. Para tratar com aquela criança que está fazendo bullying, tratar com aquela criança que está agindo de má fé e, às vezes, por desorientação, ou às vezes até por maldadezinha mesmo, que aprendeu em outro lugar e está repetindo o comportamento. Sim. Porque, como nós sabemos, crianças são esponjas, né? Então, ela aprende, às vezes, em algum lugar. Ela vê alguém cometendo bullying, ela vai lá e repete o bullying. Exato, como um ato. Então, tem que ter um psicólogo para identificar esses comportamentos, para poder chegar e falar com os pais e tratar desse assunto, tá? O bullying na escola é o sintoma, não é a causa. Volto a dizer sobre isso. Sim. Outra questão que a gente precisa ter, adaptação dos espaços, para que as crianças elas possam praticar atividades físicas dentro da escola, independente da sua deficiência, e que os banheiros, a escola, toda seja adaptada para poder receber todas as caracterizações de deficiência. Seja a pessoa com deficiência na mobilidade reduzida, seja a pessoa com deficiência com alguma neurodivergência, um caso neuroatípico, então todos esses casos precisam ser tratados. E outro caso é terapeuta ocupacional, tá? Terapia ocupacional. Mas no contraturno ou dentro do próprio turno escolar? Porque para cada caso é um caso. Você não pode generalizar o tratamento de todas as crianças como se todas as crianças fossem iguais. Sim. Você tem que tratar os desiguais conforme suas desigualdades e tratar um equilíbrio das coisas para que cada um possa ter o desenvolvimento aperfeiçoado. Certo. Uma criança que às vezes tem pais mais dedicados, elas podem ter um potencial de desenvolvimento diferente daquela que às vezes tem uma ausência familiar maior.
Então, nós precisamos identificar esses casos e saber quem tem que dar mais atenção para quem tem que tomar um pouco mais de cuidado. Aquele aluno que está com uma deficiência em matemática tem uma aula de reforço de matemática, o aluno que tem uma deficiência em português tem uma aula de reforço em português. Entendi. Você está entendendo? Essas individualidades, elas que ajudam no desenvolvimento da escola como um todo. Porque se você só tratar isso de forma genérica e continuar com esse método de aprovar todo mundo, ninguém mais reprova, todo mundo passa até com falta está passando agora. Eu fiquei sabendo de uma situação no estado aí que para ganhar os melhores índices no IDEB foi lá e saiu passando todo mundo para falar que todo mundo teve nota boa, professor. Além do IDEB, também o reconhecimento salarial, né? Infelizmente. Nós temos 2 minutos para o senhor falar com os colaboradores da prefeitura na área da educação. Você pode olhar para aquela câmera e falar direto com eles. Qual é a valorização que o senhor vai fazer com eles? Olha, para os colaboradores da prefeitura, eu quero deixar claro 2 coisas. Uma, temos que fazer uma recomposição salarial. Temos que valorizar e fazer atualização do plano de carreira e salários. Temos também que melhorar numa outra situação, dos contratos temporários. O pessoal do contrato temporário ele não recebe janeiro, não recebe às vezes dezembro e recebe só um período que está tendo aula. Quero dizer para você, contratado temporário, o contrato terá vigência de 1 ano. Você receberá todos os meses do ano conforme a compatibilidade. Porque o mês que você não está na escola, dando aula dentro da sala de aula, você está se preparando para estar na escola dentro da sala de aula. Sim. E quando você sai da escola, você também tem que ter o direito de suas férias, ter o direito de descansar também para vir no próximo ano letivo preparado e pronto para continuar ajudando nossos alunos. Os espaços, nós queremos valorizar o profissional dentro do seu espaço. Tem que ter um espaço mais apropriado de descanso para o professor dentro da escola. O professor cansa muito, Sim. É muito difícil. Sim. E ele precisa de um lugar adequado para descansar, com poltronas, com lugares corretos para ele descansar no horário dos seus intervalos. Outra questão importante, o horário estendido que nós vamos fazer nas escolas de Cuiabá não será com professor dando aula, será com horário estendido de atividade extracurricular. Serão outros professores que vão dar aula de música, arte e tudo mais nesse horário estendido. O professor vai continuar com o seu horário, seu descanso, terminou o horário dele, ele vai poder descansar à vontade e aí verá os outros profissionais que vão complementar as atividades curriculares. Tá? Então a gente quer sim profissional de educação bem valorizado, respeitado, bem remunerado, tá? E inclusive foi o presidente Bolsonaro que criou o piso dos professores. Dizer para eles que eles podem ficar tranquilos, principalmente os contratados, que não vai ter problema com eles. Não, nós queremos ajudar. Porque assim, a educação ela funciona quando você tem o profissional da educação envolvido. Nós queremos a gestão democrática. Isso para nós é muito importante. Porque, sabe, hoje em dia é o secretário que indica o indicado político para ficar mandando nos outros, às vezes nem é uma pessoa competente. Exato. Então, assim, nós queremos a gestão democrática, que a população possa escolher o diretor daquela escola. Sim. E esse cara, essa pessoa, ela seja preparada, ela passe por uma prova, mostrando a sua competência e capacidade de administrar um espaço como uma escola, e que tenha um excelente relacionamento com os profissionais da escola. Claro. Porque esse relacionamento é fundamental para que essa escola funcione em harmonia. Tem identidade, né? Tá bom? Nós encerramos esse primeiro bloco. Quero agradecer o candidato Abílio Brunini e nós falamos sobre educação. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto sobre Abílio Brunini, candidato a prefeito de Cuiabá 2024. Saudações sertanejas em Cristo Jesus, aô povão abençoado, firmes na rocha. Presta atenção que a porteira vai abrir e o programa Rodeio da Vida chegou para laçar o seu coração. Eu sou Alex Renzi e o rodeio me ensinou que cada um de nós possui um desafio, um rodeio da vida a ser vencido a cada dia. Por isso, todos os sábados, às 9 horas da manhã, traremos histórias inspiradoras, mensagens que vão abençoar a sua vida e muito mais. Já coloque o seu chapéu, ajuste a sua fivela e se prepara para entrar comigo nessa arena. Olá, meu querido, minha querida, eu sou Maurício Siqueira, quero falar com você e fazer um compromisso. Você que ama o esporte, todas as segundas-feiras, 19 horas, aqui na TV Capital, o programa Capital Esportes.
Tudo o que você precisa saber do seu time de coração, do seu esporte predileto, você encontra aqui. Capital Esportes. Notícias, informações, entrevistas e debates. E tem muito mais. A sua participação aqui vale prêmios. Capital Esportes chegou para marcar um golaço no seu coração. Todas as terças, às 21 horas, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Voltamos com a nossa entrevista, a segunda roda de entrevistas hoje com o candidato Abílio Jacques Brunini, que é deputado federal, está candidatando agora à Prefeitura de Cuiabá. E nesse segundo bloco vamos falar sobre infraestrutura urbana e vamos falar também sobre segurança e cidadania. Candidato, quais são as suas prioridades para melhorar a infraestrutura de Cuiabá? Cuiabá chegou a ter um apelido muito queijo suíço, né? Ainda nesse ano. O que você pretende fazer para acabar com essa... não vou tampar o buraco hoje porque vai começar a chuva amanhã, né? Não vou tampar hoje porque não está chovendo. Qual que é a sua proposta para trabalhar esses buracos da malha viária de Cuiabá? Antes de vir aqui, eu estava no bairro Amperco, agora há pouco. Tem uma obra lá da empresa Inhambiquara. Essa empresa Inhambiquara é do filho do Botelho. E a obra está contratada com o governo do estado de Mato Grosso, está fazendo asfalto no bairro Amperco. A péssima qualidade do serviço. Casca de ovo. Fraco. Sem a drenagem eficiente. Sem o abaulamento da pista da forma correta. Esse serviço lá do bairro Amperco não vai durar 6 meses. 1 ano no máximo, está cheio de buraco. Como que a gente poderia ter um asfalto de qualidade? Contratando empresas melhores, fazendo licitação mais adequada, colocando o fiscal de contrato para cobrar aquela obra que ela saia do jeito correto, colocando o vereador para fiscalizar a obra e sair do jeito correto. Mas é uma obra do governo do estado. Vereador também pode fiscalizar a obra no município, porque ela vai trazer um impacto no município. Se o governo do estado entrega um asfalto sem qualidade do jeito que está, daqui a pouco é o município que tem que fazer o reparo municipal de tapa-buraco. E vai ter um monte de problema de buraco. E aí aparecem essas obras em período eleitoral. Só para falar, vem aqui, o fulano de tal está fazendo obra aqui para ganhar voto aqui. E toda vez chega a eleição, é a mesma enganação. Então, como que a gente faz? Obra tem que ser feita no prazo, porque depois fica pedindo aditivos, empresa de 25%, deixando a obra muito mais caro. Obra tem que ser feita no prazo. Fiscal do contrato tem que cobrar a execução conforme o contrato feito. A obra tem que ter garantia de 5 anos. 5 anos. E eu não vejo isso sendo cobrado. E o tapa-buraco não tem que ser operação, tem que ser manutenção constante. E boa parte das nossas vias, elas nem podem ter mais tapa-buraco, elas deveriam ser recapeadas, reasfaltadas. Porque tem lugares que você vai em Cuiabá que está cheio de calombo. Foi tanto tapa-buraco ali que a pista virou uma pista de tapa-buraco. Então precisa de eficiência na execução. E outra, os caras passaram lá o asfalto, fizeram um cano para fazer o tratamento de esgoto, um cano de 250 milímetros. Aí eu te pergunto, daqui a pouco a Águas Cuiabá vem, rasga esse asfalto tudo de novo para poder fazer o asfalto certo. Planejamento urbano é coisa séria. Execução de planejamento urbano, mobilidade urbana é coisa séria. Isso impacta inclusive na saúde. A obra lá está parada agora.
E essa obra parada lá está dando problema de respiração para crianças, idosos. Ela é pior, uma obra mal executada, uma obra parada, ela é pior. Por quê? Porque ela traz uma série de transtornos para a sociedade. Impacta na saúde pública do município, impacta no transporte público. Então, sim, nós vamos ter Cuiabá asfaltada. Vamos ter. Mas com qualidade, com respeito ao cidadão, sem roubar dinheiro público. Nós vamos ter o maior número de obras de infraestrutura que essa cidade teve, mas com planejamento. Planejamento, onde profissionais vão planejar os melhores elevados, onde os profissionais vão planejar as melhores drenagens, as melhores pavimentação urbana, para a gente entregar para essa cidade os melhores projetos de mobilidade urbana. Deixa eu aproveitar, né? Já desse projeto tapa-buraco, né, que não deveria ser projeto, isso aí é manutenção, igual o candidato falou, é uma coisa que impacta bastante também, além dessas ruas esburacadas, essa dificuldade das pessoas transitarem pelas calçadas e tudo mais aí, temos também um problema muito sério que é o transporte coletivo. Como fazer para que essa população cuiabana tenha essa facilidade de se movimentar nessa grande Cuiabá? Olha, o pessoal que está nos assistindo vai pensar que eles fizeram pergunta para mim sobre as duas empresas da família do Botelho. E eu vou deixar claro, nós não combinamos, nem sabemos. Então fazer essa pergunta para todos os candidatos. Só para deixar claro que todas as perguntas aqui elas são repetidas para todos os candidatos tá? Que estão... É mera coincidência que a Iambiquara é do filho do Botelho e a Integração Transporte é do irmão dele. É mera coincidência. A empresa de ônibus é do irmão do Botelho e a empresa de asfalto e tapa-buraco é do filho do Botelho. Então, você está entendendo onde está o problema? O problema está claro. O problema está claro. Todo mundo consegue ver. Como que a gente vai resolver o problema do transporte público Cuiabá? De forma simples. Cobrando das empresas a execução do contrato. Mudando a forma de pagamento das empresas. Hoje essas empresas elas recebem por pessoa que passa na catraca. Nós queremos pagar por quilômetro rodado. Mudar a regra. Quando a gente passa, pessoa que passa para a catraca, quanto mais gente passando pela catraca, mais a empresa ganha. Então ela quer sempre o ônibus lotado, porque significa que ela está ganhando muito dinheiro com um único veículo. E quando a gente muda para quilômetro rodado, a empresa vai ter que colocar mais veículo para aumentar a quilometragem rodada. Logo terá ônibus mais vazios, mais à vontade para a população. O serviço do transporte público ele é feito ao município. O município que oferece esse serviço ao passageiro. Então, se é o município que oferece, é o município que paga. E ele pode pagar às empresas. Ele entende que o transporte público ele não é apenas uma ferramenta de transporte. O transporte público é uma ferramenta de mobilidade urbana. Tem que ser subsidiado, tem que ter os recursos certos aplicados ali, porque quanto mais conforto, melhor qualidade, menor tempo de viagem e maior desempenho essas empresas oferecem ao cidadão, mais atrativo fica o transporte público. E diminui acidentes, melhora a questão do trânsito. Nessa questão... Entendeu? Sim, claro. Nessa questão ainda da viabilidade aí, do transporte, eu quero fazer uma pergunta que está na entrelinhas dessa situação. Uma pergunta que se vai combinar em dois assuntos. Primeiro, o que o senhor pretende propor para melhorar a iluminação pública e, consequentemente, a segurança pública nessas áreas que a gente chama de gargalos da nossa segurança, principalmente no centro histórico de Cuiabá? Poxa, vamos continuar falando da família do Botelho. Olha só. Desculpa, mas fazer o quê? A empresa que é a Integração Transporte, a CMT Transporte e a União Transporte são empresas da família do Botelho, do irmão dele, que é o transporte público. A Iambiquara é a empresa que faz asfalto, que nem está fazendo lá no bairro Perco, faz no contorno leste, faz em alguns outros lugares e tinha um contrato, inclusive, de tapa-buraco com a prefeitura, é do filho do Botelho. E a iluminação pública? É o MT Luz, o consórcio MT Luz, que tem a Iambiquara e é do filho do Botelho também. Pô, então já tem transporte público, asfalto e tapa-buraco e iluminação pública. Os três principais contratos que a gente está falando de infraestrutura estão com a família do Botelho. Qual a solução? A pergunta... Tirar essa família do Botelho daí, tirar o Botelho daí, essa é a solução prática, de imediato. E aí o que fazer? Colocar uma licitação correta para que uma empresa de iluminação pública faça a administração correta da iluminação pública do município. Cobrar o fiscal de contrato, a execução correta do contrato. Porque o contrato em si,
Se você vê, você vai falar, se fizer isso daí que tá prometendo, né? Tá tudo legal, né? Mas não, eles não fazem. Então, na sua visão, deputado, E tem um monte de lâmpada LED que o governo do estado comprou para entregar para o município, tá lá na Arena Pantanal e não usa, tá lá encostado. na sua visão, o problema não são as empresas. O problema é a má qualidade do serviço prestado. Ou As é duas coisas. As As duas coisas. Na minha visão, o problema é a má qualidade do serviço prestado e as empresas que prestam esse serviço de má qualidade. Porque se fosse uma empresa séria, não ia querer que o seu serviço fosse de má qualidade. Não existe empresa séria no nosso país que aceita entregar um serviço de má qualidade. Está queimando a empresa. Então, se a empresa está entregando um asfalto que está durando 6 meses e está cheio de buraco, se a empresa está entregando um ônibus lotado que está quebrando o tempo todo, se a empresa está fazendo uma iluminação pública precária e deficiente, essa empresa ou ela é cúmplice ou ela é omissa. Assim como os políticos que estão fazendo a vista grossa desse processo. Deixa eu emendar uma já na área de segurança também. Vamos falar aqui de locais assim, vulneráveis assim para a população, né? A gente estava conversando, né? E a gente leva muito em consideração o Morro da Luz e o beco ali, do Candeeiro. Mas não é só lá, não. Nós temos o Morro da Luz, temos o Porto, o Beco do Candeeiro, o Centro Histórico, temos ainda bolsões na cidade, próximo de órgãos públicos, o Centro Pop é um fracasso ali no centro da cidade e outros lugares assim. O que a gente está falando? A gente está falando de pessoas em rua, pessoas de vulnerabilidade, estamos falando de assalto, estamos falando de furto, invasões de residências e comércios, para poder pegar esses produtos que tem nessas residências e comércios, vender para consumir drogas. É isso que nós estamos falando de um modo geral. Inclusive... São doentes. Claro que são. Claro que são. Dependente químico nenhum é saudável, né? Sim. Todo dependente químico é doente. Agora, é importante a gente deixar claro algumas coisas. Isso é o sintoma, mais uma vez. Qual é a causa? Falta de segurança pública, falta de um vídeo monitoramento eficiente em parceria com a Polícia Civil, que vai lá fazer a busca e apreensão desses produtos roubados dentro dos receptadores. Falta de combater as facções criminosas. O Estado de Mato Grosso tem sido omisso no combate das facções criminosas. As facções estão deitando e rolando, estão crescendo no nosso estado de uma forma a dominar. Inclusive estão elegendo, já não elegeram deputados estaduais, eles estão preparando para eleger vereadores agora, prefeitos agora, eles estão mais participativos do processo eleitoral do que nunca. E a intenção deles é chegar ao ponto de eleger um governador. Porque se eles elegem o governador do estado, aí eles vão eleger um desembargador, aí eles vão eleger o secretário de Segurança Pública, aí eles vão colocar ali o comandante da Polícia Militar. As facções criminosas estão deitando e rolando no nosso estado. Ah, mas a lei é fraca. Mas é a mesma lei de Goiás. E lá não é assim. É a mesma lei que se aplica no Paraná. E lá não é assim. Segurança pública é dever do Estado. O Estado de Mato Grosso não chama o pessoal que é aprovado no concurso público, que deveria chamar para reforçar as forças militares. Deveria chamar o pessoal do bombeiro, que deveria fazer o concurso, chamar o pessoal do bombeiro. Tem o pessoal da Polícia Civil esperando ser chamado. Então, assim... não adianta falar que é o estado do agro, onde o estado do agro tem pessoas morrendo, inocentes morrendo, todos os dias na mão das facções, e o estado sendo omisso diante disso. Ao caso daquelas 2 meninas que eram candidatas a vereadora, e foram, de forma triste, cruel, cometeram um crime bárbaro, as facções ligaram para a cadeia. Cara, como que cadeia tem ligações? Como que cadeia tem WhatsApp? Como que o governo do estado de Mato Grosso, o Mauro estava querendo colocar ar-condicionado nas cadeias? Olha isso. Continuando. Todas as escolas têm? Todas as escolas têm? Todas as escolas de Mato Grosso têm ar-condicionado? O município da nossa cidade aqui, os lugares que a gente precisa de serviço público tem? O cara queria colocar ar-condicionado na cadeia. Tá tratando os presos. Só falta colocar uma Starlink lá para os presos. Daqui a pouco eles vão botar a Starlink na cela de cada uma dessas cadeias aí para os presos poder fazer uma ligação com melhor qualidade. Não é possível. Sobre a guarda municipal. Você tá vendo que é o sintoma, né? Sim. Você tá vendo o sintoma. Então nós vamos colocar a Guarda Municipal Armada,
Nós vamos criar um centro de operações Essa integrado. Guarda Municipal Armada, para deixar claro para os nossos telespectadores, você vai aproveitar, porque existe uma onda hoje em Cuiabá dizendo que os agentes, os amarelinhos, né, os famosos amarelinhos, fariam parte dessa guarda. Não, você vai formar um grupo separado, São distinto. coisas separadas. São coisas separadas. Os agentes de trânsito é para ajudar o trânsito. Certo. Os agentes de trânsito é para ajudar o trânsito. A Guarda Municipal Armada é ao município, é uma ferramenta de segurança do município. A vigilante patrimonial, que a gente também quer, o vigilante patrimonial é para ajudar a monitorar o patrimônio público, escolas, áreas públicas, praças, por exemplo. O vigilante patrimonial é aquele permanente, fixo naquele local de apoio, certo? A Guarda Municipal é aquela que faz uma ronda, que ativa, que cuida do centro histórico, cuida do Morro da Luz, cuida do porto. A Guarda Municipal tem outra finalidade. Na nossa gestão, a Guarda Municipal tem a finalidade de segurança pública, complemento de segurança pública. Armada. Poder Que de polícia, é claro, que polícia que vão respeitar sem arma. Não tem como. E ainda tem a expansão do contrato com a Polícia Militar, aumentar o número de efetivos da polícia junto. Então vai ser vigilante patrimonial, Guarda Municipal Armada. Eu quero fazer uma parceria com um centro de operações integradas, fazendo uma parceria com o Estado sobre os policiais civis. E nós também vamos trazer ali a Brigada Municipal, tá? Nós queremos que tenha uma equipe de prevenção e combate a incêndios específica do município, principalmente para situações de parques urbanos, como o nosso caso nós temos aí. Nós vamos... nosso tempo está esgotado já nesse segundo bloco, mas eu queria, desse 1 minuto e meio, que o senhor falasse com esse pai, com essa mãe, que tem um filho desse que está lá na rua e não consegue tratar. E que o senhor falasse também com essa galera da mobilidade urbana, principalmente dos amarelinhos, tranquilizá-los, porque muitos estão achando que vão perder o emprego por conta da ideia da guarda. Então, 1 minuto e meio. Não, primeiro aos agentes de trânsito. Sabe quem está apoiando o Botelho? Antenor Figueiredo. Foi secretário de Mobilidade Urbana. Ele, como secretário, teve a brilhante ideia de colocar semáforo inteligente em rotatória. Você lembra disso? Pagaram 15 milhões de reais. Se o Antenor voltar a ser secretário de Mobilidade Urbana, vai ser um caos para a mobilidade urbana de Cuiabá. Ele já foi afastado por uma série de problemas e agora ele está num consórcio do Estado com a Assembleia Legislativa. E ele é um dos cabos eleitorais do Botelho. Então, gente, CEMOB, vocês sabem que me conhece, pode contar comigo. Eu quero ajudar a nossa mobilidade a desenvolver com qualidade, segurança, tanto para os profissionais de trânsito como para o próprio povo que usa o trânsito. Então, nós não vamos aceitar que o Antenor volte. Os pais. Para os pais que têm os seus filhos em situação de vulnerabilidade, que estão lá dependente químico. Quero falar para vocês, nós vamos oferecer ajuda para sair de lá. E eu quero pedir a vocês, pais, não desistem dos seus filhos. Lute por eles. Vá com a gente. Venha com a gente. Vote na gente. Não vote nenhum candidato que tenha apoio de facção criminosa, porque esse candidato vai querer seu filho lá, manter ele como cliente. Nós queremos tratar o seu filho para ele voltar a pertencer à sua família. Então, a única solução que a gente tem, a solução que a gente pode oferecer, é que nós vamos trabalhar para tirar ele de lá. E vamos combater as facções criminosas para não continuar alimentando as drogas no centro da nossa cidade. Muito bem, encerramos o nosso segundo bloco. Quero agradecer mais uma vez aqui o candidato Abílio Brunini, e nesse bloco nós trabalhamos mobilidade urbana e segurança. Vamos para um breve intervalo comercial e voltaremos para o terceiro bloco. Saudações sertanejas em Cristo Jesus, aô povo abençoado, firmes na rocha. Presta atenção que a porteira vai abrir e o programa Rodeio da Vida chegou para laçar o seu coração. Eu sou Alex Renzi e o rodeio me ensinou que cada um de nós possui um desafio, um rodeio da vida a ser vencido a cada dia. Por isso, todos os sábados, às 9 horas da manhã, traremos histórias inspiradoras, mensagens que vão abençoar a sua vida e muito mais. Já coloque o seu chapéu, ajuste a sua fivela e se prepara para entrar comigo nessa arena. Olá,
meu querido, minha querida, eu sou Maurício Siqueira, quero falar com você e fazer um compromisso. Você que ama o esporte, todas as segundas-feiras, 19 horas, aqui na TV Capital, o programa Capital Esportes. Tudo o que você precisa saber do seu time de coração, do seu esporte predileto, você encontra aqui, Capital Esportes. Notícias, informações, entrevistas e debates e tem muito mais. A sua participação aqui vale prêmios. Capital Esportes chegou para marcar um golaço no seu coração. Todas as terças, às 21 horas, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Voltamos para o nosso terceiro bloco, TV Capital 9.1. Estamos aqui em toda a Baixada Cuiabana, bem como em Rondonópolis e Chapada dos Guimarães, atingindo mais de 1.700.000 pessoas nesses 3 milhões e um pouquinho de todo o estado de Mato Grosso. Estamos recebendo aqui, nessa roda de conversa das eleições para prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, Abílio Jacques Brunini. Depois, no final, ele vai falar da onde vem esse Abílio Brunini. Será que tem tudo a ver com aquela avenida jornalista Jacques Brunini que vai para a Unic ali em Cuiabá, né? Então nós vamos perguntar sobre isso depois também no último bloco. Nesse bloco nós vamos trabalhar o seguinte tema: economia e emprego. E, candidato, a primeira pergunta desse bloco é: quais são as suas propostas para fomentar o desenvolvimento econômico local e atrair novas empresas, principalmente os pequenos e médios aqui para o nosso município? Nós temos um programa na nossa cartilha, no nosso plano de governo, que chama Destrava Cuiabá. O que a gente quer fazer? O arquiteto, o engenheiro que quer construir na nossa cidade, ele não precisa aprovar um projeto na prefeitura. Ele só vai informar a prefeitura. Ah, quero construir uma casa, quero construir uma atividade comercial. Mas a prefeitura não vai aprovar ou deixar de aprovar, porque cabe ao arquiteto, cabe ao engenheiro, ele já tem competência para dizer o que tem que ser feito ou não. Ele só tem que respeitar os índices urbanísticos. Mas o alvará já sai de imediato. Isso vai destravar a construção civil da nossa cidade. A construção civil desenvolvendo vai aumentar a arrecadação de ISS, de IPTU, de TBI, e a cidade vai desenvolver economicamente também junto com isso. Nós queremos acabar com a exploração da construção civil, que tem EIV, RIV e uma série de outras burocracias, criam dificuldades para vender facilidades. Nós vamos acabar com isso. Nós queremos que o município ele seja um auxiliador para quem quer construir, e não um burocrata que impede a construção civil. E é isso que hoje é. Hoje o município é o maior entrave de quem quer investir na nossa cidade. Isso não pode continuar sendo assim. Outra questão é a nossa inteligência artificial que nós vamos colocar no serviço da prefeitura. Você quer abrir uma empresa, a qualquer hora do dia, da noite, sábado, domingo, feriado, você vai entrar no WhatsApp da prefeitura, na IA da prefeitura, e vai falar, quero abrir uma empresa. A IA vai te dizer os procedimentos, você já abre a empresa de madrugada mesmo, se você quiser, e você já tem liberado para começar a trabalhar na hora que você quiser. Então isso também vai desburocratizar o serviço de início de empreendedorismo na nossa cidade. Junto com isso, a gente quer criar uma central de empreendimentos dentro da prefeitura. Essa central de empreendimentos é para aqueles grandes negócios. O cara quer construir um prédio de 200 andares em Cuiabá, será muito bem-vindo, pode fazer o prédio e a gente vai ajudar você a construir, dando todas as informações e aquilo que você precisa para construir esse prédio o mais rápido possível para Cuiabá ter um símbolo de 200 metros, 200 andares, né? Ah, o cara quer construir uma indústria lá no distrito da Guia. Nós vamos ajudar. Vamos trazer o incentivo para ele colocar essa indústria no distrito da Guia. Quer fazer uma indústria lá no Sucuri? Também vamos ajudar.
Qual é a logística? O que é necessário para que possa desenvolver essa indústria naquela região? A prefeitura vai entrar de parceiro para a gente poder estimular a abertura de grandes negócios aqui em Cuiabá. Indústria, polo digital, investimentos na área de tecnologia. Queremos atrair os negócios. Pensa assim, o nosso estado é o estado do agro. Só que os caras, para exportar o algodão, eles o exportam hoje em bobina. Nós queremos uma indústria de tecido, uma indústria têxtil, para a gente poder exportar a bobina de tecido, que é bem menos volume do que a bobina de algodão. E a gente já vai mandar para as indústrias o material já preparado e vai gastar menos com a logística. Sim. Quem que não quer fazer isso? Todos querem. Hoje, porque transportar 5, 6 caminhões de algodão embalado para fora é muito mais caro do que você exportar apenas uma bobina pronta de tecido. E, Tá entendendo? ainda nessa pergunta, Dei um exemplo, sabe? o E aí Gilson- nós temos a soja, que pode exportar o óleo de soja já direto preparado. Sim, já preparado. A gente pode estimular. E outra, tem a ferrovia chegando aí. A ferrovia vai ser o grande boom da nossa cidade. Essa ferrovia precisa de toda essa indústria preparada, essa indústria já vai se preparando para instalar e tudo mais, para quando chegar a ferrovia já tem a logística pronta. e o senhor tem ideia de como agregar valores para esses industriais para vir para Cuiabá? Qual que é parceria com o governo do estado por conta do ICMS? Porque a Prefeitura de Cuiabá, agora com o ISSQN Agora com o IVA, o governo do estado vai perder muito essa importância na atratividade. Porque agora foi aprovado a reforma tributária e colocou um imposto único. Então o governo do estado não vai mais poder dar isenção para ninguém, nem dar incentivo fiscal para ninguém. As decisões vão se partir, a partir de agora, muito mais nessa questão territorial. Qual é a vantagem de construir lá na Guia, por exemplo? A vantagem é que tem muita gente morando lá, tem mão de obra, tem condição de fazer isso, a gente vai investir em logística, vai investir em infraestrutura e vai ficar interessante porque ali é uma saída para a BR-163 importante, ela tem uma logística importante e tem população. E aí a gente investe em habitação para poder atrair mais pessoas a morar próximo dessas indústrias e ainda as indústrias serem beneficiadas em poder ter mão de obra junto com isso. Então essas questões territoriais elas vão ser muito mais influentes nas decisões de abrir ou fechar a empresa do que apenas o incentivo fiscal que antes era dado pelo Estado. Certo. Entendeu? Então o município tem que entrar sobre parceiros de logística, habitação, saúde, educação para essas áreas, onde tem interesse de desenvolvimento industriário. E o Estado tem que oferecer energia, outras coisas que é de responsabilidade do Estado. Segurança pública, que também é responsabilidade do Estado. Tá certo. Ainda nessa, a pergunta que o Maurício fez é os pequenos empreendedores, o senhor já respondeu, já buscaram até incentivo para cá um pouquinho, e esses jovens que estão saindo da faculdade, esse pessoal que quer começar a trabalhar e de repente está inseguro com relação à profissão, até porque na nossa conversa inicial o senhor disse que os jovens saem de faculdade ou do colégio quase que sem saber quase que nada. Como é que a prefeitura vai fazer para dar um incentivo para esses jovens entrarem no mercado de trabalho? Primeiro, a gente identificar o que o jovem quer fazer. Ele quer ser empreendedor de jogos, ele quer ser empreendedor de programação, ele quer ser empreendedor de quê? Então, a gente tem que diagnosticar isso para poder estimular aquilo que ele já está interessado em fazer. E a outra parte é oferecer uma série de atividades e cursos em parceria com o SESC, com o SENAI, com toda a categoria de empresas que também está formando profissionais para suas atividades industriais ou atividades comerciais. Mas eu quero estimular o empreendedorismo. Eu quero que o jovem seja chefe dele mesmo, chefe de outras pessoas, que ele possa crescer e empreender na nossa cidade. Então, tudo que eles precisarem, queremos colocar educação financeira nas escolas municipais. Queremos criar, em parceria com as igrejas, educação financeira para as pessoas que moram, por exemplo, nos bairros e às vezes não tem como trabalhar em outro lugar, quer trabalhar em casa, vendendo bolo, vendendo pão, fazendo outras coisas. Queremos estimular essa economia, que é a economia talvez uma das mais populares que tem, porque você sabe que em todo bairro tem alguém que faz o pão, tem alguém que vende o doce de leite, ou vende o brigadeiro. E isso a gente precisa estimular. Eu vejo nas ruas da nossa cidade a quantidade de adolescentes, crianças que estão vendendo bala, vendendo outras coisas. Nós precisamos educar essas crianças para que elas possam, assim, impedir não vai conseguir impedir. Não tem como, né? O que nós vamos fazer é educar para que elas possam ter um futuro melhor.
E aí tem uma série de histórias que a gente ouve hoje em dia aí de várias pessoas que falaram, eu comecei a vender comida na rua e depois hoje eu sou um grande empresário, não é assim? Sim. Então, nós vamos educar essas crianças a serem grandes empresários e não se envolver em corrupção para ser candidato a prefeito. E ainda dentro desse contexto, né, do trabalho e das questões financeiras, a gente tem em Cuiabá um gargalo muito grande, principalmente na periferia. Falta de atrativos, principalmente nas questões culturais de lazer, né, nas praças. O que atrai hoje, que eu vejo, e eu queria ouvir do senhor como que vai continuar isso, se vai parar, se o senhor vai dar sequência, é o futebol amador nos mini estádios. Aliás, são poucos mini estádios que estão preparados para receber esses campeonatos. É um atrativo também de gestão financeira. Tem muita gente que vive desse final de semana ali vendendo seus peitinhos. Como que o senhor vai trabalhar isso? Então vamos por parte. Olha só, o futebol amador vai ter todo o nosso apoio, todo o nosso apoio. Nós queremos fortalecer o bom de bola, bom de escola. Retomar. Pois é, fortalecer. Ele está funcionando aos pedaços aí, mas a gente vai fortalecer para ele ficar bom. O Semenina, e aí tem ele chamava outro nome, não era Ser Menino, que nem alguém falou, não, é outro nome que tinha, acho que era Cuiabaninho. Cuiabaninho. Sim. Né? Esse dia eu ouvi alguém falar que é Ser Menina e Ser Menino, não é isso não. Roberto França. É Ser Menina e Cuiabaninho. Tá? E nós vamos fortalecer as áreas públicas. Só para você ter noção, pega uma praça. Vamos pegar a praça lá do Osmar Cabral com Osmar Cabral não tem UPA, tá? Alguém falou por aí, mas não tem. Mas que tem UPA é Pascoal Ramos. Então vamos pegar uma praça lá do Osmar Cabral e naquela praça do Osmar Cabral nós vamos construir, por exemplo, um playground com piso emborrachado para as crianças e uma cobertura de material tensionado, de proteção, insolação em cima desse espaço. Ao lado disso, vamos colocar uma praça de alimentação. E junto da praça de alimentação, ali já tem um campo de futebol, mas precisa de um sistema de irrigação do campo de futebol. E aí a gente quer colocar quadra de areia, quadras cobertas poliesportiva para basquete, handball, vôlei, futsal e ainda fazer a cobertura de outros espaços de lazer. Arborizar tudo, porque a árvore é o ser mais tecnológico que tem no sentido de proteção ambiental. E com tudo isso junto, a gente vai conseguir atrair o jovem, o adulto, o idoso, todos para esse espaço. Um espaço vivo, ele vai trazer investimento de alimentação, o espaço do entorno, percebendo que tem movimento, vai abrir mais lojas no entorno, salão de beleza, padaria, bar, tudo que tem ali, que pode ter no entorno, e vai fortalecer o centro comercial. Tudo por quê? Porque colocamos infraestrutura numa praça e demos valor a ela. Isso vai atrair o investimento do entorno. Quando você também consegue investir, e é investimento, não é gasto não, tá? Investir em capacitação dentro das escolas no período de fim de semana, por exemplo, você pega uma escola municipal e usa ela no final de semana para fomentar, para educar essas famílias que possam estar indo ali. Tem uma série de atividades econômicas que, em parceria com escolas e igrejas, pode desenvolver. Vai atrair mais negócios ali para o bairro. Por fim, só um detalhe que eu acho que é importante. Eu estive lá no Osmar Cabral e vi que ele tem um pedaço do lado do campo que está arborizado, sim, com vazio embaixo. Uhum. A maioria das pessoas fica concentrada embaixo daquela árvore, porque eles acham o clima mais ameno, e é verdade, o clima é mais agradável. Aí eu perguntei para eles, e se a gente colocasse aqui permanente uma mesa de mesa de fute-mesa, sabe? Aquela mesa de jogar futebol, aquela curvada, para você ficar brincando de fute-mesa ali. Os adolescentes falaram, pô, isso seria muito bom, embaixo da árvore, seria gostoso, seria legal. E é uma ideia tão simples, tão simples. E isso vai tirar o jovem daquilo que está sendo ruim oferecido para eles naquelas regiões. Nós sabemos que mente vazia é a oficina do diabo. Então nós temos que dar ocupação, atividade para que o jovem, a criança, o idoso também, participe dessas atividades comunitárias. Isso desenvolve, gera emprego, gera renda, isso ajuda em tudo para nosso município. Deputado. Até a saúde fica melhor. Certeza. Candidato, nós estamos na reta final desse terceiro bloco e eu queria que o senhor falasse nessa Câmara para esse empreendedor que você deu toda essa ideia,
para esse empreendedor, para essa dona Maria, seu José que está lá na ponta, está vendendo seu bolo de arroz, fazendo seu pano de prato, e também para essa galera que está na beira do campo do futebol amador, bem como os desportistas do futebol amador, para que eles tenham a certeza disso que o senhor está prometendo aqui. Tá, quero dizer para você que quer empreender em Cuiabá, vai ser fácil empreender nessa cidade. Nós vamos acabar com esse período de criar dificuldade para vender facilidade. Nós vamos fazer você ter o domínio da administração e o domínio da condição de investir. Nós estaremos de braços abertos, não vou colocar tapete vermelho não, vou colocar tapete verde e amarelo para você passar por cima, empreender e desenvolver no município de Cuiabá. E para as pessoas que estão aí participando e querem ajudar a desenvolver a cultura, querem ajudar a desenvolver o esporte, querem divulgar, ajudar a desenvolver a gastronomia, terão um prefeito parceiro. Nós estaremos ali do seu lado. Inclusive, nós vamos valorizar na nossa memória material e imaterial. Nós queremos transformar o centro histórico da nossa cidade como um polo cultural gastronômico da nossa cidade, com funcionamento diurno e noturno, com segurança, toda a condição para que possam empreender no centro da nossa cidade e possam desenvolver. E o Porto também. O Porto voltará a ter vida, com segurança, proteção e atividades culturais e gastronômicas. Maravilha. Encerramos o nosso terceiro bloco aqui na TV Capital 9.1, hoje entrevistando aqui na roda de entrevista eleições de 2024, o candidato Abílio Brunini a prefeito de Cuiabá. Vamos um breve intervalo comercial, voltamos já já. Saudações sertanejas em Cristo Jesus, aô povão abençoado, firmes na rocha. Presta atenção que a porteira vai abrir e o programa Rodeio da Vida chegou para laçar o seu coração. Eu sou Alex Renzi e o rodeio me ensinou que cada um de nós possui um desafio, um rodeio da vida a ser vencido a cada dia. Por isso, todos os sábados, às 9 horas da manhã, traremos histórias inspiradoras, mensagens que vão abençoar a sua vida e muito mais. Já coloque o seu chapéu, ajuste a sua fivela e se prepara para entrar comigo nessa arena. Olá, meu querido, minha querida, eu sou Maurício Siqueira, quero falar com você e fazer um compromisso. Você que ama o esporte, todas as segundas-feiras, 19 horas, aqui na TV Capital, o programa Capital Esportes. Tudo o que você precisa saber do seu time de coração, do seu esporte predileto, você encontra aqui, Capital Esportes. Notícias, informações, entrevistas e debates e tem muito mais. A sua participação aqui vale prêmios. Capital Esportes chegou para marcar um golaço no seu coração. Todas as terças, às 21 horas, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Voltamos ao nosso quarto e último bloco aqui na TV Capital 9.1, falando aí para toda a Baixada Cuiabana, bem como para Rondonópolis, Chapada dos Guimarães. Um abraço para todos vocês aí. Hoje estamos recebendo o candidato a prefeito de Cuiabá, Abílio Jacques Brunini. Abílio, nesse quarto bloco nós vamos falar sobre meio ambiente, mas é um bloco mais curto e no final você vai falar um pouquinho da sua história, né? Cuiabano, casado com a Samanta, 40 anos de idade, arquiteto urbanista. Uma novidade que eu não sabia, ciclista, você também é ciclista, né? E você vai comentar sobre isso na reta final desse bloco. A pergunta é, quais são as suas principais propostas? Você já falou aqui da arborização, mas para a preservação do meio ambiente, principalmente
nesse momento que nós estamos vivendo, essas mudanças climáticas, e Cuiabá está sofrendo muito? Olha só, primeiro é importante entender duas coisas. Nós temos os impactos do clima urbano, impactados pelas próprias interferências urbanas dentro do ambiente, e nós temos os impactos que não são do perímetro urbano, mas são do perímetro de entorno, como as queimadas, por exemplo, e isso tem agravado muito com as queimadas em áreas de entorno do nosso município. E as queimadas no estado de Mato Grosso como um todo têm impactado o estado como um todo, certo? Mas na questão local, a nossa cidade precisa sim ser rearborizada, volto a repetir sobre esse assunto. Precisamos tratar dos córregos, das nascentes, do rio Cochipó, do rio Cuiabá, tratamento de saneamento, porque se Cuiabá continuar desse jeito, daqui a pouco ela vai ter problema até com água, porque uma das cidades que maior tem o número de nascentes e córregos dentro da cidade tem transformado esses córregos em esgoto, e esse esgoto está sendo jogado no rio Cuiabá. A Águas Cuiabá não está sendo eficiente no tratamento disso. O próprio Prainha é um córrego, e ele está ali, se você for ver hoje, a quantidade de esgoto que é jogado na Prainha, córrego 8 de abril, córregos, tem muitos córregos na nossa cidade e a situação está calamitosa. Além disso, é importante entender que a questão climática ela tem sido despertar da população. O povo tem visto, inclusive de matérias, que se continuar do jeito que está, 2050 Cuiabá fica insustentável por questão do clima. Isso impacta mesmo o desenvolvimento da nossa cidade. Quanto mais quente ela for ficando e abafada, que é pior, ela vai sendo menos atrativa para os investimentos e as pessoas que ganham mais dinheiro na nossa cidade começam a pensar em morar em outras cidades. Então, como resolver esse problema? A gente tem diversos técnicos, diversos especialistas que entendem desse assunto e que não vão oferecer propostas populistas, como falar que vai ter praia em Cuiabá e que vai resolver o problema. Isso não resolve o problema da nossa cidade. Pode até ser um atrativo de lazer, de entretenimento, mas não resolve o problema climático da nossa cidade. O que resolve de fato o problema climático da nossa cidade é rearborizar, tratar dos córregos e das nascentes, criar arquitetura que não seja uma arquitetura hostil, mas criar uma arquitetura agradável, aprazível. Você quer ver um exemplo? Eu fui num ponto de ônibus hoje lá no bairro Amperco, eles colocaram um banco de aço, um banco de ferro, o sol queimando aquele banco, você senta, está queimando o banco. E aí coloca telha de zinco, telha de ferro no ponto de ônibus, sem nenhuma interferência térmica, pensando na população. Pô, poderia ter colocado uma telha isotérmica, poderia ter colocado um telhado verde, poderia ter colocado um assento de madeira no banco para poder reduzir a questão climática, poderia ter tratado aquele ponto de ônibus como um ponto de recepção de água da chuva e colocar aquela água da chuva ali numa tipo de cisterna para poder ela mesma ajudar a cuidar do próprio ponto de ônibus. Poderia ter uma série de condições climáticas num ponto de ônibus e existe tecnologia para isso e barata. Mas coloca pessoas incompetentes, tem uma série de problemas nas empresas que executam esse serviço e são essas porcarias de ponto de ônibus. Ônibus container, cara, ponto de ônibus container em Cuiabá, container de aço na nossa cidade. É uma idiotice quem planeja um trem desse. Uma idiotice, chega a ser tão vil que é cruel. Deveria ter uma ação do Ministério Público para penalizar essas pessoas que inventaram de fazer esse tipo de coisa aqui. Pode funcionar em outros países que não sejam com calor que nós temos. Sim. Mas você chegar e fazer uma estação, cara, uma estação com container de aço em Cuiabá, não é inteligente. Não é inteligente. Precisamos de abrigos de ônibus que sejam termicamente confortáveis, ergonomicamente confortáveis, que é você sentar agradavelmente, você andar agradavelmente, que tenha uma respiração agradável, que tenha uma questão de descanso, de reparo térmico, porque você está andando na rua da nossa cidade num sol de 40 graus, e aí você chega no ponto de ônibus, o ponto de ônibus é mais quente do que a rua. Cara, eu passei essa semana lá no bairro, era o bairro Nico Baracate. Nós estávamos passando, a mulher estava agachada na calçada, na sombra do ponto de ônibus. Imagina. Tipo, o sol estava queimando o ponto de ônibus quente.
A mulher esperando o ônibus agachada na sombra, porque ela falou, não dá para eu sentar, não dá para encostar no ponto de ônibus de tão quente que ele tá. Então, assim, a falta de planejamento e deixando essa arquitetura hostil, ela é um grande problema. E aí os caras chegam a idiotice, olha, cara, eles gastam dinheiro com cada coisa. Eles colocaram cobertura no ponto de ônibus embaixo do viaduto. Né? Deputado e candidato. Você tá entendendo? A banalidade que chega a ser o planejamento urbano da nossa cidade. Aí o povo pergunta, mas por que tá cômico, desse jeito? né? Tá desse jeito porque tem umas pessoas incompetentes, cara, na administração. Vamos falar de um outro assunto também, assim, que de suma importância também. Não, você não é arquiteto, né? Você não é arquiteto nem engenheiro. Mas você Não, sabe que colocar uma claro. cobertura embaixo da outra cobertura não... Se vai chover no molhado, mais ou menos isso aí. Não vai chover no molhado, porque não pega chuva ali. Tá bem? Mas vamos falar assim da coleta de lixo, né? Que é é um complicador aqui também na nossa capital. Fala-se muito em selecionar os lixos e tudo mais. E a gente vê que na prática acho que quase que não funciona, porque eu moro no condomínio, a gente separa, leva, mas chega o cara lá e leva tudo. Mistura tudo. Como então, fazer? Então aí você já tem uma importante informação. Existe uma demanda uma demanda cultural de selecionar o lixo, de ser mais ecológico, de ser mais amigo do meio ambiente. Você tem esse desejo, ele tem esse desejo, eu tenho esse desejo. Então nós, como população, queremos fazer a coleta seletiva. Isso já é a coisa mais incrível que tem. Porque dificilmente isso acontece em outros lugares. A maioria das vezes você tem que ficar conscientizando do povo de fazer a seleção, a separação do lixo. E hoje o povo quer fazer. Agora, por que não faz? Porque a coleta do lixo de Cuiabá não é seletiva. A coleta é uma forma só de coleta. E mal feita ainda. Eles pegam todos os sacos, colocam lá, esmaga e compacta e mistura tudo e vai para um lixão. Que deveria ser o aterro sanitário e é um lixão. Como que a gente pode fazer? Nós temos que, sim, incentivar, estimular e implantar a coleta seletiva. Tem que ter ecoponto, tem que ter parceria com os condomínios. Condomínios podem ser grandes parceiros nossos, da própria prefeitura investir em coletas ali, até subterrâneas, que nem tem em frente à prefeitura de Cuiabá, que permite a implantação dos pontos de coleta dentro e perto dos condomínios, não atrapalha em nada, isso é super eficiente, faz a subterrânea em cada um desses condomínios para coleta seletiva e tem a periodicidade de coleta naquele ponto. Estimular, inclusive, com cashback cuiabano, você poder faz a coleta seletiva e você ter ponto, ganhar ponto por fazer isso. Você vai lá, coloca QR Code, joga o lixo selecionado lá e vai ganhando ponto por ser um bom cidadão. Além disso, os ecopontos são lugares necessários dentro do nosso município, tanto para lixo eletrônico quanto para outros lixos que tem na nossa cidade. E também é importante a gente ter operações frequentes de passar os caminhões nos bairros coletando lixos de grande volume, para poder a população que quer descartar um sofá, que quer descartar uma geladeira, um fogão, ou alguma atividade que não presta mais, mas que precisa ser tratado para não ser jogado aí pelos aterros, pelos canteiros aí da cidade, a gente tem que dar essa opção. Mas com finalidade de tratamento. Sim. Entendeu? Porque não adianta nada a prefeitura fazer igual fez ali na Avenida das Torres. Você lembra? Que eles iam lá saindo catando tudo, o negócio colocou na Avenida das Torres, aí pegou fogo e fez aquela queimada tóxica para a cidade toda, principalmente prejudicando o Leblon, o Renascer e o Pedregal. Sobre meio ambiente, nós temos 2 minutos para encerrar esse bloco, aí você vai ficar um tempo livre para discorrer. Quais são as ações que o senhor propõe para preservar as fontes dos mananciais? O senhor disse aqui que nós temos... Nascentes. É isso. Nós temos vários córregos, né? E acho que todos eles estão poluídos. Todos. Acho que não tem nenhum córrego hoje em Cuiabá que é de água potável. Qual que é a ideia que o Abílio Brunini tem para trabalhar isso? Então, primeiro o município tem que entender o seguinte. É interesse do município cuidar das nossas nascentes e dos córregos. É interesse. Se é interesse do município, ele tem que investir. Não adianta ele ir lá e falar, é uma nascente, e proibir todo mundo de usar qualquer coisa próxima da nascente e não investir. Se é interesse do município, invista. Compre a área, converse com os donos, compre a área e naquela área faça um equipamento público de proteção daquele espaço.
é o bom uso que expulsa o mau uso. Não adianta você só proibir de usar e deixar lá como terreno privado e a pessoa ficar com aquele capital parado. É de interesse do município. O município quer proteger. Uma nascente é uma riqueza gigante para o próprio município. Então ela tem que cuidar. E para ela cuidar, ela tem que investir. Nós temos em nascentes uma riqueza, por exemplo, de poder ajudar como um espaço de diminuição climática próximo dos problemas dos bairros e tudo mais, e também dá para criar atrativos urbanos, como áreas, parques, espaços de conexão com a cidade, e cuidar, porque também ela é um manancial da nossa cidade, no sentido de onde é a origem do córrego da nossa cidade, que vai integrar com o Rio Cuiabá. E dizer que a nascente, ela é pura. Os córregos estão contaminados. Nem todas as nascentes hoje elas estão mais puras, porque contaminam o lençol freático em alguns lugares e acabam criando uma certa contaminação da própria nascente. A gente tem que avaliar cada uma delas. Sim. E cuidar delas para que a gente possa tratar o meio ambiente. Muito bem. Estamos chegando na reta final do nosso roda de entrevista hoje com Abílio Jacques Brunini, Momer. Vai falar um pouquinho da história dele, da vida dele, nesses 3 minutos que restam da nossa entrevista. Abílio, primeiramente, quero agradecer, né, e dizer que Deus te abençoe nessa caminhada. E é muito importante, né, a gente ter a consciência do que o nosso município precisa. Eu sou cuiabano, Justo também cuiabano, e a gente precisa ter alguém que entenda daquilo que vai cuidar, né, ou seja, o bom gestor. Cuiabano, casado com Samanta, tem 40 anos. Abílio, fala um pouquinho para o seu eleitor. Claro. Olha, eu sou Abílio Jacques Brunini. Você perguntou sobre a rua, jornalista Roberto Jacques Brunini. Só confirma Momer? Momer. Ó, Abílio de mineiro com português. Jacques Brunini Jacques é francês e Brunini é italiano. E Momer, ele tem um pouquinho de origem parece que português com o povo judeu, mais ou menos, que fugiu da Inquisição Espanhola, aquela coisa toda, e foi para Portugal, coisa e tal. Mas isso não tem muito a ver com a minha família. A gente não tem essa origem muito bem definida. Mas ela é mais próxima desse sentido mais judaico mesmo. Então, e aí tem que avaliar mesmo, eu não sou um especialista em sobrenome, mas o que eu posso dizer é que Roberto Jacques Brunini, meu avô, ele foi jornalista aqui no nosso município. Ele tinha a rádio A Voz do Oeste, a primeira rádio A Voz do Oeste, a primeira rádio AM do município de Cuiabá, e ele também tinha jornais periódicos, jornais impressos que ele também distribuía. Ele é casado com Lila Martins Spadoni, minha avó, e a minha avó, junto com meu avô, tiveram Silvana Jacques Brunini, que é minha mãe. Então muita gente pergunta, qual dos filhos da avó Lila, ou qual dos filhos da Lila e do seu Roberto que é a sua mãe? Minha mãe é a Silvana. Ela é irmã de Sandra, Sara, Raquel, Sabrina e minha mãe. E dos homens era Rômulo, Robson, Rivelino, Ricardo. Então, eu sou filho... com R, só você com A? Pois é. Minha mãe é com S, Silvana. As mulheres eram a Sandra, Sara, a Raquel teve o R e Sabrina. Eu sou filho também do Abílio, meu pai. O Abílio Momer Ribeiro. O sobrenome dele é Ribeiro. Ele puxou no Momer para o meu nome. Então, o Abílio, meu pai, é filho de Sebastião Rodrigues de Souza e Nilda Paula de Souza. São filhos adotivos dos meus avós, porque o pai do meu pai era irmão da minha avó, e ele faleceu. E a mãe do meu pai era prima do meu avô. Então, eles faleceram. A mãe do meu pai faleceu no parto, e o meu pai foi adotado pela tia e... Por isso que você não tem um Rodrigues. Por isso que eu não tenho Rodrigues. A mãe do meu pai, o meu pai, no caso, foi adotado pela tia dele e pelo tio dele. Então, meu avô, que é o pastor Sebastião, ele era tio do meu pai. E a minha avó, que é a irmã Nilda, era tia do meu pai. Meu pai não conheceu a mãe, então ele foi criado pela irmã Nilda, que é a avó dele, a mãe dele mesmo, que é a irmã Nilda.
E irmãos do meu pai, tem o pastor Silas, o pastor Rubens, que faleceu, a Silene, e ela era casada com o Luiz Carneiro, que também faleceu, o pastor Luiz Carneiro. Eu sou arquiteto urbanista, trabalhei 12 anos como design gráfico. Depois disso eu fui para a arquitetura e urbanismo a pedido do meu avô. Me formei como arquiteto urbanista em 2012. Tinha um grupo de pessoas chamado Cuiabá para Pessoas, que era capacitação sobre o planejamento urbano. A gente começou a discutir a cidade. Montei um programa de rádio chamado A Igreja Ética Política, que era na Rádio Nazareno. Naquela ocasião, eu já tinha participado de manifestações do Fora Dilma, não é só por 20 centavos, fomos para a rua, pediu o impeachment da Dilma. Em 2015, o Bolsonaro esteve em Cuiabá, participou do nosso programa e nos convidou a participar da política como candidato a vereador no partido dele. Fui candidato a vereador, ganhei na primeira campanha. Depois fui para prefeito em 2020, perdi por 1%. E depois vim candidato a deputado federal e fui mais votado de Cuiabá em 2022. Sou pai do Sebastião e da Ana Regina. O Sebastião é uma criança que nasceu com fissura lábio palatina, o lábio aberto. E deu tudo certo a cirurgia. Esse tempo que eu fiquei fora da política foi perfeito para poder cuidar dos meus filhos. A Ana Regina é uma menina linda. Ela tem 2 anos e meio, vai para 3 anos. E o Sebastião faz 4 anos agora na eleição. Ele nasceu na eleição de 2020, agora está fazendo 4 anos. E ele também foi diagnosticado como autista também. E a gente tem cuidado. Ele é um guri inteligente pra caramba, mais inteligente que muitas outras. Não sei se é porque eu sou um pai babão, né? Mas é um guri super inteligente. E a gente está feliz com toda a nossa família. A Samanta é candidata a vereadora. Deixa eu pedir voto para ela também. O número dela é 22300. Se você precisar de uma vereadora aí. Ela tem se colocado como anti-Botelho, anti-Emanuel, antipetista e anti-Adevair Cabral. Que a gente entende que são pessoas assim e grupos que têm prejudicado muito a saúde de Cuiabá. E eu sou candidato a prefeito. Meu número é 22. Eu estou junto com a Vânia, Tenente Coronel Vânia, nossa vice, que foi da Lei que trabalhou na Patrulha Maria da Penha em defesa das mulheres, no combate à violência contra a mulher, policial militar, com uma carreira fantástica junto com a gente, e temos um grupo de pessoas junto conosco, especialistas e profissionais, que está nos ajudando, como o professor Zé Lemos, Zé Afonso Porto Carreiro, Reginaldo Teixeira e tantos outros profissionais que estão com a gente. Maravilha. E assim nós encerramos essa segunda roda de entrevista aos candidatos a prefeito de Cuiabá 2024. A TV Capital 9.1 agradece a sua participação e acompanha nossas redes sociais e as redes sociais também do Abílio Brunini. Obrigado, Abílio Brunini, por essa disposição de estar aqui, declarando, né, e falando sobre tudo aquilo que você propôs para Cuiabá. E assim nós encerramos. Obrigado pela sua audiência. Eleições para a Prefeitura de Cuiabá 2024. A TV Capital te convida para acompanhar do dia 23 a 26, a partir das 8 horas da noite. Entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais de cada candidato à Prefeitura de Cuiabá. TV Capital 9.1, a TV que tem o compromisso de propagar a verdade.